A paz do Senhor, queridos irmãos, facilitadores, amigos. É com muita saudade no meu coração que eu estou aqui gravando esse vídeo para compartilhar com você como tem sido este momento de célula online com as crianças. Esse momento tem sido maravilhoso, tem sido muito edificante para a minha vida, para a vida das crianças e também para a família, porque de uma forma sobrenatural a família também começou a participar destes momentos com as crianças. E para que vocês possam ter uma base de como vocês vão estar fazendo a célula, de como vocês vão estar aplicando estes momentos, eu fiz aqui um roteirinho junto com a Nina, nós organizamos para que vocês possam, de uma forma especial, também trabalhar em cima desses passos. Lembrando que cada um tem uma forma de falar, cada um tem uma forma de cativar as crianças, mas existe uma base para que nós possamos seguir e deixar que o Espírito Santo flua também, tá? Não precisa ficar engessado a isso. É como uma célula. Por exemplo, a nossa célula tem um momento do louvor, tem um momento da oração, tem um momento do quebra-gelo. Com a criança também funciona assim. Mas existem algumas formas e estratégias que neste tempo de 1 mês e meio, quase 2 meses, que eu fui vendo que deu certo. Então, o que deu certo, eu, junto com a Nina, colocamos no papel, organizamos para que você agora, que vai estar iniciando essa nova jornada, que vai estar iniciando essa célula, também possam estar aí fazendo e vai ficar uma forma simples para você. Tá bom? Tenho certeza que os erros que eu cometi, vocês não vão cometer, porque nós já organizamos, já resolvemos essas questões. Mas eu quero estar passando para vocês que neste primeiro contato que você fizer com sua célula, é muito importante você traçar alguns combinados com a sua célula. Por exemplo, para chamar a atenção das crianças, você precisa estar gesticulando bastante com as mãos. Quando você fala somente falando com a criança, ela não presta atenção. Mas quando você inclui sua mão, quando você começa a falar com as suas mãos, a criança fica assim, o que ela tá fazendo? E começa a prestar atenção. É impressionante, mas eu percebi uma diferença de quando eu falava e de quando eu falava. Eu percebi uma diferença. Tá bom? Então eu fiz alguns combinados com as crianças. Já no início, quando eu chamei as crianças, eu combinei com elas: crianças, eu preciso da atenção de vocês e eu preciso que vocês fiquem em silêncio. Fiquem em silêncio para que eu possa falar. E eu percebia que eu falava e as crianças não ficavam em silêncio. Então, eu, com o Espírito Santo, falei: papai, o que eu faço para essas crianças ficarem em silêncio? E veio assim na minha mente esse sinal. Então eu combinei com as crianças. Crianças, todas as vezes que eu fizer esse sinal, eu peço para que vocês me respeitem e fiquem em silêncio, boquinha fechada, ok? E aí eu fazia o sinal e todos me respeitavam e ficavam em silêncio. Impressionante, mas deu certo. E eu também combinei com as crianças para que todas, não viessem a falar ao mesmo tempo. Eu combinei com as crianças elas levantarem o dedo. Falei: olha, eu vou dar oportunidade para todo mundo falar, mas eu peço para que vocês levantem o dedinho de vocês. Quando vocês estiverem com o dedinho levantado e em silêncio, eu vou escolher uma criança para que possa falar. Porque eu sei que todos vocês querem falar. Vamos combinar assim? Porque aí a gente consegue escutar o que o amigo tá falando. Combinado? E aí também deu super certo. Eu fazia silêncio, Todo mundo ficava. Eu compartilhava. E aí eles levantavam a mão. Eu falava: quem vai falar? E eles levantavam o dedinho. E aí cada um, ao meu comando, falava. Então, primeiramente é isso que vocês têm que fazer. Um combinado, tá? Uma regrinha de organização, de levantar o dedo no momento que for falar, de silêncio. Aí você pode criar o seu gesto, não precisa ser esse, tá? Esse foi Deus que me deu ali na hora. Mas podem também fazer esse gesto. Depois, eu observo se as crianças que estão ali são crianças que eu já conheço. Se todas já se conhecerem, nós podemos começar a aula com louvor. Se todas não se conhecerem, a gente pode ali usar este momento para se apresentar. Claro, sempre comece por você. Então, meu nome é Juliana, eu sou da Igreja Missão Atos, sou mãe da Nicole, que tá aqui junto também com a gente. Eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse, porque nós temos um visitante. E no final, visitante, você vai se apresentar, combinado?
E aí cada criança levantava o dedinho e eu escolhia. Nicole, pode falar seu nome, sua idade, sua igreja. E cada criança falava. Não fiquem receosos e pensando assim, será que as crianças vão falar? Elas vão falar. As crianças falam e elas falam tudo, até mais do que deviam falar. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? Outra questão é a questão do louvor. Amados, eu louvava sem música. Se vocês quiserem colocar um radinho, tudo bem. Mas é importante que vocês, neste momento, tenham tempo com a criança. Não fique preso a essa questão do louvor. Cante um trecho de um louvor. Tem aquele louvor Me Ama. Tem louvores que dá para você estudar ele e pegar só o refrãozinho. Então, de acordo com a ministração que já vem pra gente, estude essa ministração. Peça para o Espírito Santo clarear sua mente, dar uma estratégia do louvor, do quebra-gelo, e você monte ali o seu cronograma antes da célula. É o que eu faço. Bom, depois de ter passado os combinados com as crianças, depois, de ter entendido ali como vai funcionar a questão do tempo de cada criança falar, depois de ter se apresentado, cada criança se apresentar, nós vamos fazer uma oração. E neste momento você pode tanto pedir para alguma criança que já está acostumada a orar, que você já conhece, para fazer essa oração, ou você mesmo pode fazer essa oração, lembrando que é muito importante neste momento você orar de forma simples e de forma que vai deixar um exemplo para a criança também. Porque se você neste momento orar, como você já tem o hábito e a intimidade de orar, a criança não vai prestar atenção. Então é importante que você ore pausadamente e peça para a criança repita com você, para que você também chame a atenção da criança. Tudo que você faz e que você pede para a criança repetir com você, chama a atenção da criança para você. Então eu orava, Senhor, aí elas repetiam, nesse momento nós estamos na tua presença e nós queremos ser envolvidos pela tua presença. Papai, acalma o nosso coração, que possamos entender a tua palavra, que possamos compreender, que possamos praticar a tua palavra. Senhor, nos ensina, abre o nosso entendimento, que nesse momento venha ser um momento bem gostoso na tua presença. Em nome de Jesus, amém. E agora, nós vamos estar fazendo louvor. Então, nós já combinamos, já passamos certinho como vai funcionar a célula, nós já nos apresentamos, nós já oramos e agora nós vamos louvar. Então, você pode estar louvando algo que o Senhor tocar no seu coração. Por exemplo, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. E aí o Espírito Santo vai te ajudar a cantar, a chamar a atenção da criança. Tem musiquinhas também, tem aquela musiquinha, era um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Então tem várias músicas que você pode estar aí utilizando para louvar neste momento. O Espírito Santo vai te dar estratégias. Tem o louvor Me ama, ele me ama. São frases que são repetidas, a criança vai conseguir entender e vai conseguir te copiar e vai conseguir adorar a Deus, tá? Depois, você pode estar fazendo um momento de uma brincadeira, um quebra-gelo com a criança. Tem vários quebra-gelos que você pode estar utilizando neste momento, mas o quebra-gelo é algo opcional. Como a célula de criança é uma célula em que as crianças participam muito, as crianças conseguem se entrosar com muita facilidade, nós colocamos o quebra-gelo como algo opcional, tá bom? Então você pode estar vendo se você faz ou não quebra-gelo. Lembrando que o quebra-gelo pode ser uma perguntinha, né? Uma pergunta, olha, agora eu gostaria que cada um me falasse como tem sido este momento
para você na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com essas notícias, você vai falar, mas representando uma fruta. Então você vai falar o momento que você está vivendo, mas ele vai representar como uma fruta. Como tem sido? Aí a criança fala, tem sido um morango, tem sido um limão, tem sido um abacaxi. Cada criança vai falar, lembrando que sempre você é o primeiro a começar, porque a partir de você é que elas vão estar também compartilhando e pegando um exemplo. Depois, nós vamos partir para a edificação que já é enviada pelo Ministério Infantil. Peguem essa edificação, enxutem essa edificação, estude essa edificação, façam um resumo dela, resumo do resumo. Não fique lendo, tá? Não leia. Pegue e faça um resumo e tente de alguma forma usar suas mãos